Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à sexta-feira da terceira semana do tempo comum. Eu quero acolher você que está comigo ao redor da Palavra de Deus, no YouTube. Deixe seu joinha aí, seu like, se inscreva no nosso canal. Faça seu pedido de oração aí embaixo. Eu quero rezar por você. Deus te abençoe. Você não está sozinho. Deus mora dentro de você. Então exercite esse Deus. Deseje caminhar com Ele. Com essa liturgia eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Para rezar a palavra de Deus, peça a Ele uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Que graça pedimos para o dia de hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Amém. Hoje rezaremos a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32 a 39. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportaste longas e dolorosas lutas. Às vezes, eres apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, os tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda há bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade. Mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 36 e 37. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 4, versículo de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: o que mais poderemos comparar ao reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme ele poderia compreender. E só lhe falava por meio de parábola, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Continuamos ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Hoje, ele vai dizer: vós suportastes dolorosas lutas no início. No início, ninguém abandonou Jesus, pois Jesus, ele é a nossa salvação. O autor da carta aos Hebreus quer falar para o povo que estava fugindo, deixando de acreditar em Jesus Cristo e voltando para a religião dos judeus. Nós estamos a semana toda estudando esse livro da carta aos Hebreus. Ontem ele falava que a comunidade estava desgastada. Mas por que, diácono? Com as perseguições que vinham sofrendo. E já estavam abandonando a fé em Jesus Cristo. E quando ele abandonava a fé, para onde é que eles voltavam? Para a religião dos judeus. Aí Paulo diz: sede perseverante dia e noite, como fosse no princípio, sede fervorosos. Olha só, Jesus, ele diz que quem desanima, quem volta atrás, quem se perde no caminho, perde a fé. A fé só tem uma direção: caminhando para salvar a minha e a sua alma. É como diz o salmista hoje no Salmo 36. A salvação de quem é justo vem de quem? Jesus Cristo. E Marcos hoje, Jesus conta duas parábolas, porque a parábola era o dia a dia daquele povo e era fácil deles entenderem o que ele estava pregando. Ele fala hoje como é o reino do céu. Todos nós perguntamos como é o reino do céu. Pronto. Hoje, Jesus fala no capítulo 4 de Marcos, do versículo 26 ao 34. Todos eles eram agricultores e sabiam com facilidade interpretar a mensagem proclamada. Mas Jesus explica, quando estava com seus discípulos sentados, explica para toda aquela comunidade e para o povo que estava com ele também, diz, né? Um homem espalha a semente na terra. Plantou a semente. Onde é que ele vai agora? Dormir. E esperar a semente germinar, crescer. Ele não sabe como acontece, mas sabe que vai crescer. Nossa vida, a minha vida, a sua vida, é essa grande história. Quando nós deixamos a sós com Deus, Ele vai explicando as suas parábolas. Ele vai explicando, nós vamos entendendo que nós somos como essa semente. Jesus explica e Deus fala quando nós compreendemos. A palavra que é proclamada, que é dita, tem que servir para alguma coisa na minha vida. Nessa liturgia de hoje, o que você entendeu? O que nós acabamos de rezar? O que nós acabamos de ler? Pois bem, fique agora um pouquinho a sós com Jesus. Lembrando o que você ouviu, lembrando o que foi explicado. Todos nós escutamos a palavra, mas nós precisamos estar a sós. Com quem? Com Jesus, para ruminar a informação que Ele nos deu. Quantas vezes eu tenho que fazer isso, diácono? Pode ser pela manhã quando acordar, pode ser à noite, mas tem que ser todo dia. Todo mundo quer saber como é o reino de Deus, mas não quer fazer a experiência, não tem tempo. Aí Jesus pergunta àquele pessoal naquela época dele: e como é que eu vou explicar para vocês de forma clara, precisa, como é o reino de Deus? Olha só, o reino de Deus é a nossa igreja. Lá inicia o reino de Deus. E ele dá 2 exemplos fantásticos da semente do trigo, o milho que se colhe, e dá o exemplo também do grão de mostarda. Assim como a semente tem o tempo de demora, o tempo de espera, o tempo para que ela possa
a terra possa fazer brotar aquela nova vida, nós também precisamos ter paciência. Paciência com a minha família, paciência com o meu pessoal de trabalho, paciência com o meu cônjuge, paciência comigo mesmo. Nós temos que jogar a semente no coração do outro, temos. Agora é entender que o coração dele, por si só, vai fazer brotar alguma coisa. Espere o coração dele fazer crescer. Como a terra é fértil, o nosso coração também é fértil. Então, tenha paciência quando você for falar com Deus, quando você for evangelizar, quando você for levar a palavra. Não fique ansioso, nem pergunte, será que vale a pena eu sair da minha casa para fazer essa atitude? O Evangelho nos faz compreender que vale a pena. Tudo é no tempo de Deus. Tudo. Então assim, Jesus deseja explicar para nós ainda que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é do tamanho de uma sementezinha, um grãozinho de areia, bem pequenininho. Ninguém dá nada por ele, mas é uma das árvores mais frondosas que existe. Às vezes, nós também nos sentimos um grãozinho de mostarda, não é verdade? Às vezes, a gente prega uma palavra e acha que está ruim, está fraca, precisar de mais empolgação. Olha só, mas é Deus que faz brotar no coração do outro o que Ele quer, a sua palavra. E essa liturgia que faço com você todo dia, tem muitos padres, muitos teólogos, muitos diáconos, muitos exegetas que fazem bem melhor do que eu. Essa liturgia que eu faço é do tamanho do grão de mostarda. Mas um dia pode ter um de vocês que rezam comigo, ouvir e dizer assim, puxa vida, é verdade, Deus quer repousar no meu coração. Assim como os pássaros descansam, Deus quer habitar dentro de mim. Mas eu posso perguntar assim, oxe, entendi não, diácono. Para aquele pai chato, que deu regras de vida para você, que você não gostou, vai ter um dia que aquela semente vai brotar. Aquela igreja que você foi assistir um sermão, uma celebração, e veio uma palavra para você e você não gostou, mas hoje ela brotou dentro de você. Um dia você vai parar e deixar tudo que foi plantado germinar, nascer. Quantas pessoas passaram tempo de mais tempo, com aquele grão de mostarda no coração, só vieram despertar depois de longos anos, 20, 30 anos. Portanto, tenhamos paciência, serenidade, perseverança, com os frutos que vão nascer em nós e no outro também. Então peçamos a Deus a graça de termos sempre forte em nós a perseverança e a força de Deus para sabermos esperar o tempo de Deus. Mesmo com tantas tentações ao nosso derredor, tantos sofrimentos, tantas tempestades, vamos valorizar o grão de mostarda diário que produz palavra de salvação. Amém. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.